Em 1981, em um colégio no interior de Kibeho, na África, uma estudante disse ter visto uma mulher. Ela não era conhecida, não tinha influência, e ninguém acreditou nela. Mas o que começou ali? Em Kibeho, Ruanda. Anos depois, se conectaria a uma das maiores tragédias do século XX. E o mais inquietante é que os sinais estavam lá, muito antes de tudo acontecer. Para entender essa história, é preciso entender Ruanda. Na década de 1980, o país parecia estável. Mas essa estabilidade era frágil. Por trás da rotina, existiam divisões profundas entre dois grupos: Hutus, Tutsis. Essas tensões vinham de décadas, alimentadas por desigualdade política e conflitos históricos. Era como uma pressão crescente, silenciosa, mas constante. Nada ainda havia explodido, mas o ambiente já estava preparado para algo grave. No dia 28 de novembro de 1981, uma estudante chamada Alfonsine Mumureke relatou algo incomum. Ela disse ter visto uma mulher. Não era alguém comum. Segundo seu relato, havia uma presença forte, uma autoridade na fala, uma serenidade incomum. A mulher se apresentou como Nina Uadiambo, mãe do Verbo. A reação foi imediata. Colegas riram. Professores desconfiaram. Muitos acreditaram que fosse imaginação. Mas Alfonsine não voltou atrás. As experiências continuaram. Não foram eventos isolados. Elas começaram a acontecer com frequência. Dentro da escola. Em momentos inesperados. Durante esses episódios, Alfonsine entrava em estados intensos. Chorava. Respondia a algo invisível. Isso chamou atenção. Mas também trouxe pressão. Ela foi testada. Questionada pelos professores. Observada por religiosos. Colocada à prova diversas vezes. E ainda assim, manteve seu relato. Pouco tempo depois, outras estudantes começaram a relatar experiências semelhantes. Entre elas, a Nathalie Mukamazimpaka, Marie Claire Mukangango. Agora já não era apenas um caso isolado. O fenômeno crescia. E a dúvida aumentava. Seria algo espiritual? Ou um fenômeno coletivo? O conteúdo relatado não era leve. Não eram mensagens de conforto apenas. Eram diretas. Falavam de mudança de vida, responsabilidade pessoal, consequências das escolhas humanas, afastamento espiritual. Mas havia algo diferente. Um tom de urgência. Como se algo estivesse por vir. Com o tempo, as experiências ficaram mais intensas. As videntes começaram a descrever cenas específicas. Rios de sangue. Pessoas sendo perseguidas. Corpos abandonados. Violência generalizada. Essas descrições eram detalhadas, concretas, e causavam desconforto até em quem escutava. Na época, ninguém compreendeu totalmente. Pareciam exageradas ou simbólicas demais. Um detalhe chamou a atenção de muitos observadores. Algumas videntes conseguiam olhar diretamente para o sol.
por longos minutos, sem piscar, sem lacrimejar, sem qualquer dano aparente. Esse fato foi testemunhado por várias pessoas e aumentou ainda mais o mistério em torno do que estava acontecendo. As aparições continuaram ao longo dos anos 80. Não foram rápidas. Foram constantes. Durante esse período, o número de visitantes aumentou. Curiosos começaram a viajar até Quibejo. Autoridades religiosas passaram a investigar. Mas ainda não havia uma conclusão. Tudo permanecia em análise. Então, em 1994, o país entrou em colapso. Começou o genocídio em Ruanda. Em cerca de 100 dias, mais de 800 mil pessoas foram mortas. Civis foram perseguidos. A violência tomou conta do país. Vizinho contra vizinho. Famílias destruídas. Caos absoluto. Após o genocídio, os relatos de Quibejo voltaram à tona. E algo ficou evidente. As cenas descritas anos antes eram extremamente semelhantes ao que aconteceu. Os rios de sangue, os corpos, a violência coletiva, tudo havia sido mencionado. A história ganha ainda mais peso quando olhamos para as próprias videntes. Marie Claire Mukangango foi morta durante o genocídio, junto com seu marido. Outras receberam avisos sobre perdas familiares, que depois se confirmaram. Já Alfonsine e a Nathalie sobreviveram. Esse contraste torna tudo ainda mais real. Não é apenas uma história distante. São vidas reais, com finais diferentes. Após anos de investigação rigorosa, a Igreja reconheceu oficialmente as aparições em 2001. Mas com cautela. Apenas as 3 principais videntes foram reconhecidas. Quibejo passou a ser o único local de aparição mariana reconhecido na África. Diferente de muitas outras aparições, Quibejo está ligada diretamente a um evento histórico concreto. Ela não ficou marcada apenas por mensagens, mas pela conexão com algo real que aconteceu depois. Essa história levanta uma questão inevitável. Sinais podem existir antes das grandes tragédias? E mais, o que acontece quando eles não são compreendidos? Ou são ignorados? A história de Quibejo não é apenas espiritual. Ela é histórica. Ela é humana. Ela é concreta. E talvez o mais inquietante é pensar que tudo aquilo foi visto antes. Agora eu quero saber de você. Você acredita que essas visões foram um aviso real, ou apenas coincidência? Escreve aqui nos comentários. E me diz também, qual Nossa Senhora você quer ver no próximo vídeo? Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu like. E se inscreva no canal Maria nos Conduz. Porque o próximo vídeo pode te surpreender ainda mais. Maria nos Conduz.